TV Artilheiro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado. Foi a senhora que me mandou mensagem, né? Ou não? Ou eu estou confundindo? Ela... Oi? Melhor falar o nome. Inês, dona Inês. Foi a senhora que me mandou. Seja bem-vindo. Obrigado. Foi a senhora que me mandou mensagem. Com certeza somos, né? Então, agradeci no telefone e estou novamente, pessoalmente, agradecendo a senhora. Muito obrigada. Tá? Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho, viu? Mantenha sempre, Cielo. Com certeza. Seja muito bem-vindo. Quem me mandou realmente um grande abraço hoje à tarde foi o Sérgio Soares. Ah, Estava aqui. O que foi? eu nunca peguei a sala casa cheia, né? Casa cheia. Aliás, essa casa Visibilidade. cheia e agora eu preciso pegar tarde. a outra casa cheia, A né? gente está ao vivo. Vai receber um grande técnico. Oi? A casa está cheia para receber um grande técnico de futebol. Ah, obrigado, mas eu estou um pouquinho menor, né? Perdi só 25. Boa tarde a todos. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Boa Guto. tarde. Seja bem-vindo de volta aí ao Ceará. A gente vai iniciar essa coletiva de apresentação agora, desse retorno. Professor Guto Ferreira, campeão invicto da Copa do Nordeste, com o executivo de futebol, Juliano Camargo, que tem a palavra agora. Boa tarde a todos. Antes da apresentação, e todo mundo já que sabe, eu só queria agradecer ao Barroca pelos serviços prestados, né? É um cara dedicado, um profissional que deu a vida aqui. Infelizmente, os resultados não vieram e a gente optou pela troca, mas a gente agradecer e desejar sucesso nos próximos desafios, ele e a sua comissão. Então, agora, sim, falando do novo treinador, eu queria apresentar a vocês todos o Guto Ferreira, que é o nosso novo treinador. Seja muito bem-vindo, Guto, e sucesso. Obrigado. Essa aqui não tinha, hein? Vai ter certeza que a esposa vai guardar com muito carinho. Pode abaixar um pouco. Se tivesse o número, Guto, qual era? Número? Ih, rapaz. O número do Luiz Otávio é o meu número de sorte, né? 13. Primeiro aí, abaixar um pouco. Mas qualquer número. E Embora a gente seja aproveitar número, né? a renovação do cartão do sócio Vozão, renovação que já é sócio. Guardar, né? Com carinho. Vamos lá. Legal. Juliano, vai falar ainda? Não, só vou acompanhar. Obrigado, Juliano. A gente vai dar início agora à sequência de perguntas com o repórter Horácio Neto, do Jornal O Povo. Opa, tudo bom, Guto? Tudo bem? Eu tive a oportunidade de encontrar você anteriormente. Comecei depois que você já tinha saído do Ceará, mas bom retorno. Obrigado. E é o seguinte, Guto, sou Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. A minha pergunta em relação a você é o seguinte: na temporada 2021, quando você saiu, a diretoria anterior alegou que você tinha chegado no seu pico no limite do Ceará e também que seu estilo de jogo talvez fosse o ideal mudar para um estilo de jogo mais propositivo e contrataram na época o Thiago Nunes. Nessa temporada, a gente também teve uma situação semelhante. Tinha o Gustavo Mourinho, que tinha um estilo de jogo um pouco mais reativo, que se preocupava menos em ter a posse de bola e mais transição rápida, e foi trocado para o estilo de jogo do Eduardo Barroca, que tem um jogo mais propositivo e procurava esse protagonismo, como até o Juliano chegou a comentar, que o Ceará procurava um protagonismo na Série B. A pergunta que eu tenho para fazer para você, Guto, é qual é o Guto que o Ceará está contratando hoje? O Guto semelhante ao de 2021, com aquela ideia de transição rápida, sem preocupação em ter a posse de bola, ou um Guto com novas ideias, que tem outro modelo de jogo, um novo pensamento? Bom, eu vou pedir
um timezinho antes de responder a sua pergunta, né? E convidar o meu sósia, o Pedro, para assistir o treino da semana que vem, na quinta-feira, aqui, né? Eu estava hoje de manhã, recebi aquilo, achei muito legal. E, cara, um torcedor do quilate dele merece respeito, né? Fiquei muito feliz com a brincadeira ali, então estou convidando ele para dar uma chegada para cá. Quanto à resposta à sua pergunta, muitas vezes o treinador ele trabalha, e eu sou um treinador muito assim. Muitas vezes vocês taxam o treinador com uma característica que, na realidade, não é a característica dele, treinador. É a característica de você subtrair daquele grupo o melhor daquele grupo. E o que o torcedor quer? Ele quer um time vitorioso. O que o clube quer? Vencer. O que o treinador quer? Vencer. Então, você busca, dentro do que você tem e dentro do jogo propriamente dito, estratégia, montagem, estrutura de jogo que possa tirar o melhor daquele grupo. Se você pegar outros tantos grupos meus aí, em determinadas competições, nós tivemos um time propositivo, não reativo. O que eu fico muito feliz é com alguns números daquele time de 2020, 2021. A gente tentar tirar o melhor daquele grupo, né? Então, muitas vezes, se você mudar, aquilo que você buscava não vai acontecer, por causa da característica. Isso não quer dizer qualidade. Tanto é que muitos jogadores tiveram resultados. E os números nossos, e eu fiquei muito feliz, que nós éramos a equipe que, na retomada de bola, fazia o gol mais rápido da Série A. Isso é trabalho. Isso é as peças bem encaixadas. Nós tivemos, durante a competição, o Charles e o Sobral se revezando na condição de maiores ladrões de bola da Série A. Ou seja, nós impulsionamos a qualidade de jogadores. O Vina talvez tenha vivido em 2020 a melhor temporada da sua carreira. E o Ceará, com certeza, naquele ano, fez a melhor campanha da história de ponto corrido sua dentro da Série A. O ano seguinte, nós tivemos alguns detalhes. Por exemplo, nós acabamos perdendo os pênaltis, a Copa do Nordeste, que nós tínhamos na mão, nós vamos perder a última partida, né? Nós acabamos sendo desclassificados na Sul-Americana. Só que, naquele momento, em maio, que foi o mês dos problemas, a nossa equipe realizou 15 partidas, rodando o grupo. Ou seja, nós fizemos dia sim, dia não, um jogo. Né? Então, isso também é fator que, na hora do vamos ver, tem que ser levado em consideração. Do porquê. É o momento. Mas por que fez 15 partidas? Porque foi competente para seguir nas competições todas. E, no momento da nossa demissão, acho que a nossa equipe estava em 8º lugar. Né? Oi? 9º, que seja. Melhor classificação naquele momento. O Ceará, estava ali, 8º, 9º, sei lá. O Guto de hoje, logicamente, a gente está dia após dia aprendendo. Dia após dia,
buscando melhorar, porque o dia que a gente parar de melhorar, é hora da gente parar com o futebol, porque o futebol evolui dia a dia. E você tem que trazer algum tipo de conteúdo a mais, algum tipo de legado a mais. Então, é um Guto mais maduro, mas continua sendo um Guto que vai procurar, dentro do plantel do Ceará, buscar as melhores soluções, porque mais importante do que o jogo bonito, do que o jogo propositivo ou não, é um jogo que traga as vitórias necessárias para que o Vozão volte ao seu lugar, que é a Série A. Guto Ferreira e Bernon Monteiro, Rádio Cidade, agora sim. Guto e Bernon Monteiro, Rádio Cidade, sempre gostei do seu trabalho, por onde você Obrigado. passou, principalmente aqui no Ceará. Guto Ferreira, o Ceará agora tem um grande técnico com 25 quilos a menos, mas eu acho que você vai perder mais uns quilinhos para botar esse time para jogar de novo. Outra coisa, Guto, como diz o cearense, o Ceará com 10 minutos do segundo tempo está arriado nas calças, morto fisicamente. Também tem que rever isso. Você trouxe o seu preparador físico, dá mais respaldo ainda. Mas a pergunta é esta, Guto. Você pediu contratações? Você acha que esse elenco está bom, mas precisa realmente de novas contratações? Prazer, estou satisfeito pela sua volta para o Ceará, porque eu sei que agora o Ceará tem um comando técnico de respeito. Obrigado. Eu acho que o Ceará teve 2 grandes treinadores também, neste ano. Tanto é que conquistou a Copa do Nordeste, né? E de forma efetiva. Em relação a questões de melhoria demanda tempo para treinamento e estratégia, né? Nós temos que avaliar o que nós vamos ter de tempo e o que os números da fisiologia mostram. Porque, às vezes, o visual mostra uma coisa que os dados comprovam outra. E a gente acha que o problema está num lugar e ele acaba estando no outro. Então, é uma busca também de detecção da onde é o principal problema do Ceará, que pode estar sendo avaliado nesse sentido, mas o problema pode ser outro. Então, vamos trabalhar para isso. Isso vai demandar tempo. A gente sabe que corre contra o relógio, que corre contra o número de jogos, que conta a temporada, mas se nós estamos aqui é porque nós acreditamos. E se nós acreditamos, nós vamos buscar realizar. Agora, o mais importante nesse momento, o mais importante de tudo, é a gente poder contar com todo mundo. Primeiro, acreditando. Segundo, trabalhando junto, fazendo a sua parte na arquibancada, o nosso torcedor, que é, sim, uma arma fantástica contra qualquer tipo de adversário. Quando ele vem para jogar do nosso lado, não tem para ninguém, né? E a paciência, que é difícil, mas de entender que mais importante do que um bom jogo agora, uma vitória agora, porque nós não vamos fazer, a partir de domingo, uma sequência. Se isso acontecer, é obra do acaso. Não é trabalho do Guto, é estrela. O trabalho ele é progressivo. E o mais importante é que, após a última rodada, o Ceará esteja entre os 4. Isso é o mais importante. Depois tem outras importâncias à medida que você vá conseguindo alcançar objetivos dentro da competição. A sequência do nosso trabalho é buscar organizar dentro do nosso modelo. A sequência, buscar colocar entre os 4. Após conseguir isso aí,
mediar, olhar, perceber se é possível uma classificação melhor, para que, ao final, a gente possa estar sorrindo. Faltou alguma coisa? Contratações. A gente nunca trabalhou assim, de forma direta, sempre foram perguntas mandadas, na época que eu trabalhei aqui, mas mesmo quando mandavam perguntas, eu sempre respondi da mesma maneira, que eu vou continuar respondendo. Eu acho que sempre que a gente fala de contratações em aberto, a gente está expondo situações que são desprezíveis. Não que não seja interessante para quem vai ser informado, mas eu vou estar passando para os meus adversários fraquezas. O que eu posso falar é que nós somos cientes do que nós precisamos e que a direção está trabalhando em busca de qualificação. Muito boa tarde, Danilo Queiroz, do Futebolês. Bom, Danilo, você está mais magro também, né? Sim, assim, Guto, mais ou menos. Pelo menos no rosto, Danilo. Mas o peso realmente está um pouco menor, então, sim. É porque eles me conhecem do tempo que eu era magrinho mesmo, né? Faz muito tempo. Bem, Guto, falando sobre essa sua vinda ao Ceará, eu sei que tem muitas coisas que incidem na contratação de um treinador, mas eu entendo que o treinador vem normalmente em busca de desafios. Seu desafio na temporada em que você esteve no Ceará era de conquistas, né? Tinha estadual, tinha Copa do Nordeste que você conquistou, e na Série A era um desafio de colocar o Ceará na melhor colocação possível. Você conseguiu fazer isso, né? Até agora o Ceará só conseguiu a mesma colocação, ele não conseguiu uma a mais. E quando ele conseguiu a mesma colocação, que muita gente não lembra, um percentual muito grande daquilo foi seu. Como você mesmo disse, você saiu com o Ceará na 9ª e naquele campeonato o Ceará também terminou na 11ª. Qual o desafio que te move para vir esse ano? Obviamente, a questão do acesso, mas, num geral, o que passa aí pela tua mente de desafio? Por que assumir esse desafio no Ceará nesse teu retorno? A primeira coisa a passagem pelo Ceará, o carinho que eu recebi do torcedor, o respeito que eu recebi da direção, das pessoas, do staff, dos funcionários do clube, me trouxeram uma felicidade imensa. E, a partir desta questão, um convite do Ceará, na condição que foi feita, é irrecusável. É irrecusável. Então, eu acho que o primeiro ponto é essa identificação, esse carinho. O segundo ponto é que eu saí daqui frustrado por nunca ter tido o calor do torcedor a meu favor. E, mais do que nunca, eu volto a enfatizar. Se eu posso dizer assim, vocês estão me devendo. Vocês estão me devendo jogar do meu lado. Né? A nossa equipe não vai conseguir jogar bem sempre, mas que vocês tenham a paciência e consigam jogar, se entregar do meu lado, que nós vamos conseguir. É isso que eu peço para você, torcedor. Né? Uma brincadeira, né? O tá devendo, né? Mas é só colocando a importância de você, torcedor, do nosso lado. E eu acho que a questão profissional, a gente tem 4 acessos na carreira, de Série B para A, a gente tem um de D para C, e isso é uma coisa que sempre fortalece. Sempre fortalece. E tem um desafio lá no fundo também, porque nesses 4 acessos, a gente nunca foi campeão. Né? Só que hoje eu não posso me cobrar na condição de ser campeão ainda, porque existe um processo de construção dentro do Ceará para mim poder me cobrar essa aspiração. E se eu jogar isso hoje do jeito que eu estou falando, eu posso criar uma expectativa no torcedor que, para o momento, não é boa. Neste momento, não é boa.
nesse momento, é a aspiração de recolocar a equipe no G4. Após isso, é que a gente tem que ousar pensar mais alto. Mas eu também não posso negar que lá no fundo eu tenho esse sentimento, eu tenho essa aspiração. Rodrigo Cavalcante, do canal do Vozão. Guto, seja muito bem-vindo. Guto, eu queria te fazer uma pergunta sobre um ponto onde que o Ceará sempre teve isso a seu favor, sempre foi um ponto forte do Ceará, sempre teve nas competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, que era o fator casa. Você, obviamente, como você explicou agora há pouco, nunca trabalhou em jogos com o torcedor do Ceará lá presente, por conta do momento que você teve aqui, que era adverso em relação à saúde pública, né, como um todo. E o Ceará, dessa temporada, na Série B do Campeonato Brasileiro, é um time que proporcionou ao seu torcedor muita chateação, muita tristeza e alguns resultados até vexatórios dentro de casa. O que fazer? Qual é o trabalho que tem que ser feito para que essa realidade mude e que o Ceará consiga fazer do Castelão um lugar onde ele vai lutar, vai brigar por vitórias e poder ser um diferencial dentro da Série B? Lógico que se necessita ajustes na equipe, mas, mais do que nunca, precisa de um elo muito forte, torcida e equipe. Porque o momento da equipe é um momento que, na cabeça da torcida, existe uma desconfiança que reflete na confiança da equipe jogando. Isso aí ficou muito evidente no jogo contra o Avaí. Não foi incapacidade do Ceará o empate contra o Avaí. Foi a falta de confiança da equipe. Então, essa confiança tem que ser recuperada. E se tem um setor que pode ajudar bastante, é o torcedor apoiando. Eu tenho certeza que muitos de vocês, ou todos vocês, sempre que foram apoiados nos momentos difíceis, eu acho que pode lembrar que conseguiram, de alguma maneira, dar respostas positivas. E sempre que nos momentos difíceis foram criticados, tiveram mais dificuldade de responder de forma positiva. Pode até ter alcançado momentaneamente respostas positivas, mas foi muito mais difícil. Quando você está por cima e você está sempre, o tempo todo sendo badalado, é muito mais fácil de você errar do que quando você está numa situação difícil e você está sendo apoiado. Eu acho que a resposta vem por aí, né? Tenho certeza que dentro de casa, cada vez, aqueles que têm filhos, ou mesmo irmãos, quando existe um erro, quando existe algum tipo de problema, é muito mais fácil ultrapassar esse obstáculo com incentivo, com apoio, com carinho. E o momento do Ceará passa por isso também. Passa por isso também, recuperar a sua confiança. Porque é inegável que uma equipe que ganhou a Copa do Nordeste, com resultados expressivos, tem capacidade de estar correndo na frente numa competição como a Série B. Concordam? Bruno Craveiro, Provozão Cast. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Guto. Seja muito bem-vindo de volta. Obrigado. Guto, na semana passada eu estive na Conafute em São Paulo e eu pude assistir a sua palestra, o seu painel lá de gestão em campo. E admito que é um tanto inesperado lhe vê-lo em tão pouco tempo. É verdade. Em uma situação Espero que tenha gostado, né? Sim, estamos contentes, sim. Bom, tanto na tua palestra na Conafute quanto em outras entrevistas que você deu após a sua saída do Ceará em 2021, um dos problemas que você apontou para a sua saída foi que a direção exigia que você tivesse um modelo de jogo que os jogadores que você tinha, que o plantel que você tinha, não conseguia te entregar. No contexto de hoje, parte do elenco aqui foi montado pelo Morigni no começo do ano, que tem um estilo de jogo até um pouco mais parecido que o seu, passou pelo Barroca, que tem um estilo completamente diferente. Atenção. Por favor. O Morínigo não tem um estilo de jogo parecido com o meu. O meu estilo de jogo entrega
dentro da realidade momentânea, em cima da característica dos jogadores que eu tenho. Eu já tive inúmeros times propositivos. Agora mesmo a equipe do Goiás, nas competições que eu estava jogando, estava propondo muito o jogo. Perfeito, perfeito. Então, até corroboro com o que eu vou te falar. O Morigno tinha um estilo de jogo e ele montou um plantel voltado para esse estilo de jogo. O Barroca, com um estilo de jogo completamente diferente, veio e não conseguiu adentrar sua filosofia. E você, então, com um terceiro estilo de jogo bem diferente, como você apontou, vem atentando a um time que é uma colcha de retalhos. Jogadores que têm qualidade, mas têm características completamente diferentes. Então, o que fazer a partir de agora para deixar esse elenco homogêneo, que tem um equilíbrio entre essas características que são tão diferentes durante a montagem do elenco? Achar a montagem ideal, onde A possa complementar B, que possa complementar C e assim por diante, para que cada um dentro de campo possa impulsionar a qualidade do outro e minimizar as carências do outro, e buscar, dessa forma, transformar uma equipe competitiva e vencedora, né? Até porque vencedora já teve momentos muito expressivos esse ano, né? Então, é fortalecer essa condição que já teve de equipe vencedora para buscar o acesso. Boa tarde, Guto. Ian Marques, da Rede Multi de Comunicação. Bom. Prazer falar com você. Prazer é nosso. Você falou um pouquinho sobre a torcida, eu queria entrar nesse assunto. A torcida nas redes sociais tem se movimentado muito, né, ainda quando o Barroca era o treinador, pedindo o seu nome. Não sei se você acompanha isso ou não. E eu conversei com alguns jogadores no final do jogo contra o Avaí, e o seu nome era praticamente uma unanimidade entre os torcedores. Eu queria que você avaliasse esse carinho, né, essa identificação que o torcedor tem com você, e também, né, comentar mais uma vez sobre essa expectativa de lotar a Arena Castelão, ter o torcedor a seu favor, que é um desejo seu que você tem. E no último jogo contra o Avaí, o Ceará não conseguiu colocar nem 15 mil torcedores lá. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses dois assuntos, né? O carinho da torcida com você e chamar o torcedor para o estádio para apoiar nesse momento agora de paciência e união, como você mesmo disse. A minha carreira ela tem um episódio marcante, inclusive a nível nacional, que é o lançamento do Gutinho. Cara, eu nunca tinha vivido isso e desconheço a história de algum treinador no Brasil que tenha tido um produto de identificação do seu treinador. Acho que a torcida foi com a minha cara, gostou, a gente conseguiu resultados que valorizaram, né? E nada seria possível se não fossem os resultados. Mas o resultado não é construído só pelo Guto, o resultado é construído por toda uma estrutura que está por trás disso. E quem resolve, quem faz o resultado acontecer são os grandes responsáveis, que são os jogadores, né? Então, o carinho que se tem pelo Guto é muito importante ter por eles que vão realizar tudo isso também, né? E isso traz assim uma felicidade muito grande, uma identificação muito grande. Agora, cria, pelo menos ao meu ver, né, uma responsabilidade muito grande, não só para mim, mas também para o torcedor, né? Também para o torcedor. Por quê? Porque é importante, ele sabe da importância dele no estádio. Aí, cobrar em casa e reclamar nas redes sociais, e não ir para campo para fazer a sua parte, mas que raio de torcedor é esse? E depois, a parte torcedora tem uma coisa muito cultural. No momento da partida, eles dão a vida para empurrar a equipe deles. Eles dão a vida. A hora que acaba o jogo, aí eles são outros. É outra coisa completamente diferente. E eu tenho certeza que o torcedor do Ceará vai incorporar essa ideia de não importa o que está acontecendo, né? A hora que ele sentir, mesmo quando seria, de certa forma, se criou uma palavra dentro do futebol, que é uma palavra que traz muito malefício para quem trabalha no futebol, que é a obrigação.
Você está competindo. Pode ter 3 resultados numa competição. Então, você tem obrigação do quê? Porque você investe mais, você tem obrigação, mas o outro também não está se superando, o outro também não está se transformando. Então, a obrigação não é bem assim, né? E a situação, ela fala muito o momento de cada um, de cada equipe. E o momento, por mais investimento que tenha do Ceará, é um momento de superação, de crescimento, de busca de crescimento. Para ter um crescimento qualificado, necessita-se de estar todo mundo junto, empurrando para o mesmo lado, de apoio. Então, mais uma vez, eu vou bater na mesma tecla. Torcedor, nós precisamos de você. Nós precisamos de você paciente, fazendo a sua parte, indistintamente da qualidade do jogo que a gente estiver apresentando, empurrando, acreditando, porque pode ter certeza que, no final, vai ser muito mais gostoso a gente comemorar do que você chegar, olhar para dentro de si no final e falar, pô, eu não fiz a minha parte. E aí vai estar lamentando um ano perdido. Por quê? Porque você não participou, não fez a sua parte. Boa tarde, Guto. Laísa, do Papo de Alvinegra. Seja muito bem-vindo. E, Guto, como sabemos, o Ceará tem um elenco mais valioso da Série B. Porém, ainda não se encontrou, ou pelo menos não vem mostrando, o desempenho do início da temporada. Quais seriam os planos e as estratégias para fazer com que esse futebol seja recuperado em campo? Então, a gente está avaliando situações sobre dinheiro. Nós não estamos avaliando situações sobre momentos. Você vê, o esporte tem um investimento muito próximo do Ceará, se não for maior. E tem uma espinha dorsal de time que o ano passado não vivenciou queda. Toda queda ela traz uma situação de mexida, de reestruturação. Acho que a palavra certa é essa, de reestruturação. O esporte vem seguindo num caminho de retorno. O ano passado eles não conseguiram subir, mas eles aprenderam muita coisa que faz com que esse ano eles estejam num crescimento. O Criciúma, a mesma coisa. O Tencate, o ano passado, fez uma bela campanha e esse ano vem firme, né? Nós estamos falando de alguns... O Novo Horizontino já crescendo. E o Novo Horizontino vem de uma situação de subida de Série A2 para a Série A1. Porque, ano passado, ele caiu na Série A1 do Paulista. E aí ele vem com uma manutenção de crescimento, né? Está ali. E assim vai, eu posso contar N situações. Essa situação de reestruturação eu vivenciei no Bahia o ano passado. Quando você tem um orçamento lá em cima, você tem que baixar lá para baixo, você perde peças importantes. Dependendo da situação, o clube ele fica monetariamente com problemas, porque o fato dele ter caído não interfere nos contratos que ele tem que honrar. E até que esse processo volte a engrenar, você perde time de contratações, você perde uma série de coisas. Então, o Ceará estar estruturado e podendo vivenciar o momento que está, sem tendo conquistado um título de Copa do Nordeste, é uma situação muito, muito interessante e muito difícil. Nós conseguimos botar o Bahia no trilho, mas nós nos ferramos, desculpe a palavra pejorativa aqui, no campeonato estadual, na Copa do Nordeste. Nem classificar entre os 4 finalistas do estadual nós conseguimos no ano passado com o Bahia. Aí nós tivemos um tempo hábil de treinamento, recebemos algumas peças, demos uma cara na equipe, e a equipe conseguiu ir crescendo e conseguiu chegar. Porque tem uma outra coisa também, que se chama calendário.
Para fazer resultado na Copa do Nordeste, para fazer resultado no Campeonato Estadual, você vê, a maioria dos adversários, eles começam antes. Só os que estão acima que começam junto. Quando você vai jogar contra um Igatu, contra um Ferroviário, também acaba antes, que é a Série C, acaba antes. Esses times já estão treinando há tempo. E você está com o nível físico lá embaixo, e esses times estão no melhor deles. E, na hora de que você não consegue o resultado, é nivelado pela sua qualidade técnica. Mas, se você não está bem fisicamente, você não consegue desenvolver a sua melhor qualidade. Porque, no Brasil, não se tem pré-temporada. Em qualquer país da Europa, pré-temporada é 1 mês, para mais. Aqui é 10 dias. 10 dias você não recupera. Aí você entra sujeito a lesões, a um monte de coisa. E começa a jogar muita quantidade, jogo. Se não treina, não qualifica, não melhora. Só jogando não melhora. Então você tem que criar uma série de estratégias. Para você ter chegado na condição de campeão da Copa do Nordeste, em algum momento você vai pagar o ônus, você vai pagar o preço. Será que essa decolada do Ceará não tem um pouco a ver? Então, agora é hora do aproveitamento da melhor maneira possível do tempo que nós vamos ter de trabalho, criar metodologias que possam alavancar essa situação, gerir da melhor maneira o grupo e atacar a nossa classificação maior. Guto, boa tarde. Samuel Conrado, Rádio Verdinha, FM 92.5. Guto, você conhece alguns jogadores que hoje estão no elenco do Ceará, né? Cerca de 8 atletas já passaram por você, tanto aqui no Ceará, como no Bahia, no Goiás. E você conhece alguns... Curitiba, o Varley, no caso. Então, você conhece alguns jogadores que hoje contam com o elenco do Ceará. Sim. Vai ter pouco tempo de preparação até o confronto diante do Sport. Eu queria saber de você o que o torcedor pode esperar deste elenco e o que você, Guto Ferreira, vai querer da sua equipe a partir de agora. O que eu vou querer, eu não vou revelar. O que eu vou querer é algumas coisas internas nossas. Logicamente, a gente vai procurar mudar o estado anímico da equipe. Isso é possível. A parte organizacional vai depender muito do que, nesse tempo mínimo, quase zero que nós temos, eles vão ter poder de assimilação através de didáticas que não são diretamente executadas no campo. Guto, tudo bem? Lucas Catribe, Globo Bom, Esporte. Lucas. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, prazer Lucas. revê-lo. Igualmente. Queria saber o que você pensa sobre esse primeiro confronto contra um time que está brigando lá em cima e quis o destino logo que fosse diante de um clube que você viveu também momentos especiais, né? Você falou Com certeza. 4 acessos, teve um lá com o no Sport em 2019, né? E foi um acesso muito legal, porque quando nós assumimos, aquele grupo ele foi montado, o Sport estava numa situação muito dentro daquilo que eu falei na resposta para a Laís. O Sport não tinha dinheiro. O Sport foi pegando atletas que estavam disponíveis no mercado. E a gente, muitos deles voltando de lesão, era o caso do Charles naquele ano, era o caso do Leandrinho, tal. Alguns jogadores que tinham passado por vários clubes e não tinham conseguido atingir o estágio do teu jogo, o caso do Guilherme, que acabou se tornando o artilheiro do campeonato. Só que nós tivemos um tempo hábil durante o estadual. O fato de ter, naquele momento, o Sport não jogava a Copa do Nordeste, tinha feito essa opção. Então, nós tivemos muito tempo de treinamento para elevar a condição da equipe, tanto física como o coletivo, a parte estrutural, técnica e tática da equipe. E isso teve uma ajuda muito grande no desenvolvimento da equipe, que acabou se tornando vice-campeã brasileira. E um título importantíssimo, porque o campeão foi o Bragantino, com investimento, eu acho que 5 vezes ou mais do que o Sport naquele momento. E entrando na situação do Sport,
O momento deles é muito bom, você vê que eles são vice-líderes, é isso ainda? Uhum. E com um jogo a menos. Ou seja, se eles vencerem esse jogo a menos que eles têm, eles se tornam líderes. Só para ver o nível da equipe. E uma equipe que o Ceará venceu dentro de casa e acabou sendo batido lá na ilha, mas conquistou o título da Copa do Nordeste. É um embate que tem já o histórico esse ano de rivalidade. Nós, com uma mudança, é que eu volto a falar, é uma situação de grande dificuldade, mas que vai mexer com o estado anímico também da nossa equipe. Acho que, por todo o histórico, não vai querer fazer um jogo ruim, vai querer entregar mais do que se superar, né? E o resultado pode ser, sim, um trampolim importante nesse aspecto de confiança que a gente fala. Uma vitória pode trazer uma recuperação de confiança, um empate não deixa de trazer confiança, e uma derrota não mexe tanto, dependendo do tipo de derrota. Mas essa palavra eu abomino. Guto, a última aqui para a Vozão TV. Você já até falou sobre o carinho do torcedor que te recebeu de volta agora nesse teu retorno, mas se quiser mandar um recado para esse torcedor nessa câmera do meio aqui, te agradeço. Para o Pedro? Não, para o torcedor alvinegro. Ah, sim. Porra. Para ele também, né? Oi? Durante um tempo antes de começar o treino, ou o início do treino, sim. Depois nós precisamos trabalhar. Sabe o que acontece, gente? Antes de falar do nosso torcedor, vocês são muito habilidosos na passagem das informações. E hoje, informação é uma arma muito, muito importante dentro da estratégia do jogo. Ela faz toda a diferença, principalmente quando ela é passada de forma antecipada. Então, sem dizer que o fato da gente estar num ambiente com menos pessoas possíveis, o nível de concentração sobe também, né? É essa a busca sempre. Se vocês fossem pessoas assim que não enxergassem tanto de futebol, a gente poderia abrir tranquilamente. Mas em relação ao nosso torcedor, mais uma vez, né, o meu anseio é estar trabalhando com você ao meu lado. O momento é um momento difícil, mas um momento possível, sim. Eu acredito, sim, senão não teria vindo, com certeza. E o que eu mais quero nesse momento é poder colocar mais um acesso na minha carreira, principalmente porque você, torcedor do Ceará, você merece, o Ceará merece, só que mais do que nunca nós precisamos de você presente fazendo o teu papel. E pedir para você a paciência de jogar junto. Mesmo que as suas opiniões sejam contrárias ao momento da equipe. Eu não vou acertar sempre, eu vou errar, podem me criticar, mas me critiquem no final do jogo. Durante a partida, incentive a equipe, empurre a equipe, jogue junto com a equipe, comemore junto com a equipe, mais do que nunca. A comemoração melhor é a busca da comemoração após a última partida. Encerrar o coletivo de imprensa. Obrigado a todos. Obrigado. Oi? Essa dieta aí, qual foi pra gente também? Não, eu posso indicar o médico que eu... A gente vai conversar sobre isso. Oi? Vai dar certo. Aí você tem que perguntar para ele. Mas a coisa básica, qual que é o seu prato preferido? Hã? Tem muito carboidrato? Bem pouco.
Primeiro, corta pão, corta massa, corta refrigerante, corta todo tipo de carboidrato. Inclusive, num primeiro momento, suco de laranja, essas coisas, tem muito açúcar. Tá? São as frutas com menos açúcar. Só que, junto com isso, num primeiro momento, a gente teve algumas coisinhas que deram sustentação, né? Porque senão o corpo não aguenta, né? Beleza? Tá jogando voleibolzinho? Faz muito tempo que eu não jogo vôlei. Muito tempo. E hoje acho que nem o toque eu acertaria, eu quebraria o dedo. A única coisa que eu estou fazendo, faço academia de 3 a 4 vezes por semana, né? Trabalho alternando peso e elástico, né? É isso, basicamente é isso aí. Nem o tênis, que eu já joguei um pouquinho, brincando, não tenho técnica nenhuma, nem isso eu estou fazendo. Esporte, infelizmente, eu não estou fazendo. Estou fazendo academia, que é muito mais exercício do que o esporte, né? Nem caminhada eu fiz. Eu fiz caminhada na esteira. Deixa eu trabalhar, gente, que tem muita coisa para fazer. Um abraço. Eu acho que eles estão querendo convidar. Oi? Tem um racha da imprensa aqui, acho que eles estão querendo convidar. Eu não jogo futebol, eu tô com... faço 57, 58 esse ano. Tô novinho. Eu não jogo futebol, acho que desde os 40. Nem baba. Aqui não é baba, né? Racha, é. Lá na minha cidade também é racha. Em São Paulo também é racha. Baba e da Bahia. Nem baba eu participo. Nem racha eu participo. TV Artilheiro.